especial, que é a Sandra. A Sandra Pacheco hoje vai-nos trazer um tema que eu acho que tem muito a ver com os tempos atuais, que é o Agile em modo remoto. Portanto, Sandra, vamos embora à tua apresentação. Obrigada, Nuno. Então, deixem-me partilhar aqui o ecrã, confirmem-me quando estiverem a ver. Estão a ver o meu ecrã? Já estamos. Sim. Boa. Então, o tema que eu vos trago hoje é exatamente esse, o Agile em modo remoto. Como trabalhar em Agile e fazer aqui o setup de equipas dispersas por múltiplas localizações. Isto tem a ver com um desafio que eu tive recentemente. Então, começar aqui por me apresentar. O meu nome é Sandra Pacheco, eu moro em Lisboa, sou casada, tenho 2 filhos, gosto de atividades ao ar livre, gosto de fazer wakeboarding. Para quem não sabe, né, é um desporto na água, no mar, se fazer no mar ou num lago, puxado por um cabo ou por um barco, normalmente no verão. Eu tenho, em termos de experiência, cerca de 20 anos no setor de energia, nas áreas de marketing, estratégia e inovação. Atualmente estou responsável por um centro de excelência Agile numa empresa do setor de energia, e o meu desafio atualmente é promover uma cultura ágil que facilita às pessoas novas formas de trabalho, mais colaborativas, mais flexíveis e mais focadas. Sou Advanced Scrum Master, certificada pela Scrum Alliance, e estou aqui na base para CSP. Então, qual é que é o desafio? O desafio foi algo que eu passei há cerca de um ano, um pouco mais de um ano, que foi começar um projeto Agile em larga escala, precisamente no momento em que estava a começar o contexto de Covid-19 em Portugal. Para ajudar aqui à festa, como se costuma dizer, nós tínhamos, as equipas estavam ainda a ser formadas, nós tínhamos ainda a equipa de projeto toda composta, as equipas nunca tinham trabalhado em Agile, na maioria dos casos, e também não tinham experiência nenhuma de trabalho em modo remoto. E fomos todos para casa começar a trabalhar em Agile. Eu pensei, uau, no que é que eu estou metida? Aliás, lembro-me bem de ter ligado ao Michel e partilhado aqui este desafio que tinha pela frente. E é sobre isso que eu vos vou falar hoje. Dividi aqui a apresentação em 3 partes. Primeiro apresentar-vos o desafio, depois o que é que foi feito e o que é que aprendi. E aprendemos todos com isso e o que é que pode ser útil para quem está agora a começar. Então, qual é que era o desafio? A empresa tinha aqui o desafio de criar uma plataforma de CRM global que permitisse ter uma visão 360 do cliente. Era o maior projeto de transformação digital da unidade comercial dessa empresa. Era um projeto que impactava todos os produtos, 3 localizações, Portugal, Espanha e Moçambique, e obrigava aqui à construção de pelo menos 5 equipas Scrum para desenvolver esta plataforma em várias tecnologias, alguns exemplos em SAP E-Commerce Cloud, Microsoft Dynamics, Marketing E-Commerce Cloud, e todas elas tinham que funcionar como uma única para dar esta visão 360 do cliente, impactando 4 áreas: área de vendas, área de crédito e risco, área de serviço ao cliente, área de marketing e área de e-commerce. A fase em que nós estávamos era ainda uma fase de inception. Tinham ido aos escritórios já cerca de 10, 15 ou 20 pessoas. Estávamos a começar aqui a definição de personas, user journeys, roadmap, quais é que eram as principais features, qual é que seria o conceito de MVP para cada uma daquelas áreas. Estávamos numa fase em que necessitávamos um alinhamento muito grande entre equipas. Lembrem-se que isto era um projeto grande que impactava vários produtos, várias áreas e várias localizações, e por isso aqui esta troca de ideias e esta comunicação era crucial para o sucesso do projeto. Em termos de timeline, para se localizarem, nós começámos o projeto em 20 de fevereiro, com a constituição de alguns elementos da equipa. Pouco menos de um mês, no dia 13 de março, foi uma sexta-feira 13, em Portugal foi decretado confinamento obrigatório, fomos todos obrigados a ir para casa. No dia 16 de março, que foi uma segunda-feira, nós implementámos imediatamente
que com um tempo de resposta muito curto, a metodologia de trabalho remota, foi o kick-off da metodologia Agile que iríamos seguir. E no dia 13 de abril começámos o primeiro sprint em Scrum. E eu acho que isto foi o fator crítico de sucesso para conseguirmos chegar a bom porto. Então, o desafio era entregar em 22 meses esta plataforma e tínhamos que ir fazendo entregas contínuas. Era necessário estas 5 equipas multidisciplinares. Recordo, nenhuma delas tinha experiência de trabalho em Agile e não tinha trabalhado em modo remoto. Eram 5 nacionalidades. Lembro que havia pessoas na Índia, pessoas em Espanha, em Portugal, nos Estados Unidos, e havia também uma pessoa que era francesa, se não me engano. Tivemos que começar a trabalhar num produto que não conhecíamos, uma equipa que não se conhecia, e começar a fazer entregas. A preocupação era como é que nós conseguimos fazer isto, trabalhar em Agile, em modo remoto e com o mínimo impacto em termos de performance, porque o projeto não podia ser adiado para quando terminasse a pandemia. E na altura até se pensava que a pandemia ia terminar rapidamente. O que é que nós fizemos e o que é que conseguimos? Conseguimos iniciar o projeto 100% remoto, fizemos mais de 500 eventos de Scrum em 6 meses, mais de 50 pessoas que trabalharam diariamente de forma colaborativa e conseguimos ter o software a funcionar ao fim de poucos meses. Mas isto não foi fácil e eu, olhando para trás, identifico aqui 4 fatores críticos de sucesso. E o que é que foi? Primeiro, demos treino em Agile a muitas pessoas da organização, não só à equipa de projeto, e quem está a falar na equipa, demos formação, aliás, os Scrum Masters eram certificados, demos formação prévia a todos os Product Owners, demos formação a toda a equipa de desenvolvimento, mas também aos stakeholders, e já vos explico à frente porquê. Depois, outro dos fatores críticos de sucesso foi termos decidido qual é que era o framework que íamos seguir, e era o framework Scrum. Eu percebi depois, mais tarde, que outras equipas que não estavam a trabalhar em Agile e não estavam a trabalhar em Scrum tiveram mais dificuldades em adaptar-se ao contexto de trabalho remoto e diziam que começavam a sentir algum afastamento da empresa, do que é que os colegas estavam a fazer, porque o que replicaram para remoto foi aquilo que faziam on-site, que era, por exemplo, reuniões mensais de equipa ou reuniões quinzenais. E era um espaço de tempo muito longo, sem contacto. Depois, o terceiro fator crítico de sucesso foi termos ferramentas digitais que facilitaram aqui a comunicação, a colaboração e a transparência do workflow de trabalho. Já vos mostro quais. E, por fim, a parte mais importante, o foco nas pessoas. Foco no seu bem-estar. Eram profissionais altamente motivados, com uma excelente capacidade de entrega e muito comprometidos com a visão do produto que queríamos entregar. Então, passando aqui agora em detalhe cada um dos focos e em termos de formação, o que é que fizemos? Relembrar que a maior parte das pessoas nunca tinha trabalhado em Agile, não sabia sequer o que era o framework Scrum, além de termos que explicar qual é que era o framework, qual era o objetivo de cada um dos eventos, o que é que era esperado, o que é que as pessoas deviam fazer, de falar muito ao nível do mindset, da comunicação frontal, da visibilidade, da transparência, da inspeção e da capacidade de adaptação ao fim de cada ciclo. Nós escolhemos sprints de 4 semanas. Além de darmos esta formação às equipas, foi muito importante a sensibilização que fizemos aos stakeholders. Lembrar que nós estávamos numa empresa onde as pessoas estavam habituadas a receber produtos completos no fim de um projeto. E aqui iam começar a receber produtos incompletos de forma incremental até chegar a uma solução final. E isto, quem não passa por isto na prática não sente, mas é crucial que alinhar estas expectativas e fazer com que quem vai estar a trabalhar a receber um projeto ágil, não só a equipa de desenvolvimento, não só os desenvolvedores e a equipa Scrum, mas também todos os outros utilizadores percebam que as primeiras entregas não são perfeitas, mas que têm aqui a bondade de poderem contribuir colaborativamente para os próximos desenvolvimentos. E perceber que aquele primeiro barquinho de papel que entregámos, aquele MVP, aquela solução mínima que colocámos a funcionar, tinha imensas falhas, faltavam imensas funcionalidades. Desejavelmente teria mais 200 ou 300% de funcionalidades em cima, mas isso só iria sendo construído
ao longo dos sprints e ao longo dos meses até chegarmos ao produto final. E esta parte, se nós não tivéssemos feito, iríamos criar muitos anticorpos na organização, porque percebemos ainda que deveríamos ter dado até mais formação, mais sensibilização para ainda mais pessoas, para que consigam perceber o que é trabalhar em Agile, quais é que são os custos e quais é que são os benefícios. Outra das coisas que fizemos foi disseminar boas práticas, falar aqui dos pain points, falar das aprendizagens, dos achievements e desta nova forma de desenvolvimento. Era preciso preparar o contexto. Quando queremos trabalhar em Agile numa organização, nomeadamente numa organização grande, não podemos estar focados apenas na área da IT, nem nas equipas que trabalham em Agile. Toda a organização tem que estar sensibilizada e alinhada com isso para poder contribuir de forma adequada para um projeto Agile. E estas talks que fizemos e temos vindo a fazer têm também contribuído para isso. Em termos do framework Scrum, ele só por si, eu acho que ele foi um fator de crítico de sucesso do projeto. Porquê? Ao contrário de outras equipas, nós já tínhamos os nossos eventos todos agendados. Isto é um exemplo do calendário, era um projeto grande, tinha estas, aqui estão exemplificadas 4 fábricas, e tínhamos aqui as nossas reuniões diárias todas marcadas desde o início, de forma simples, toda a gente sabia quando é que iriam ser os planeamentos, quando é que os stakeholders iriam ser chamadas na sprint review, não havia aquela questão de agora não conseguimos encontrar agenda, as pessoas já têm os dias bloqueados. Marcámos todo o calendário de eventos do início ao fim do projeto e o projeto tem, aliás, 22 meses. E esta parte da previsibilidade, da simplificação foi muito importante. Dentro do framework Scrum, as próprias sessões de sprint review foram muito importantes, quer para a organização, para os stakeholders, para gerir expectativas e para poderem ir acompanhar o projeto, mas também para a equipa que estava em casa, porque imaginem o que é estarem a desenvolver uma plataforma no vosso quarto, no vosso escritório, na vossa cozinha, sozinhos, obviamente com contactos com a equipa, mas de repente toda a gente gosta de perceber se aquilo que entregou ao fim de 4 semanas estava bem feito ou não estava. Independente de estar bem ou mal, toda a gente gosta de receber um feedback. E esta parte do feedback foi muito importante e ajudou muito a motivar a equipa, quer para quando recebeu parabéns pelo trabalho feito, quer quando recebeu também expectativas sobre o que é que gostariam de ver nos próximos desenvolvimentos. E esta parte do framework Scrum é muito importante, mesmo quando estamos, em especial quando estamos a trabalhar em modo remoto. Outra das coisas que tivemos que fazer, e lembrem-se que era um projeto grande, foi implementar aqui algum conceito de escala. E para garantir que o trabalho das várias equipas, e estamos a falar das equipas de sales, de service, de marketing e e-commerce, que ainda por cima eram em várias plataformas e várias tecnologias diferentes, garantir que ele se integrava corretamente numa única visão de produto a funcionar. Implementámos aqui sessões de Scrum of Scrum, onde as equipas faziam um alinhamento técnico, viam interdependências e levantavam eventuais bloqueios que deveriam ser resolvidos. Ferramentas digitais. Falar disto que é algo que por acaso tivemos a sorte de ter ferramentas digitais que estavam implementadas não há muito tempo. O Teams não estava assim tão generalizado, eu acho que a maior parte das pessoas tinha começado a usar há cerca de 6 meses, 1 ano já havia algumas pessoas a usar, mas não muitas. O Giro e o Confluence, já vos mostro também, tinha sido implementado há cerca de 3 meses, e depois a parte dos whiteboards, que foram essenciais. Então, em termos de Teams, nós usávamos muitas funcionalidades de videoconferência, de chat, de criação de grupos, partilha e edição de documentos com integração com o SharePoint, mas há uma diferença entre usar o Teams assim ou assim. E nós optámos sempre por usá-lo assim. Nós percebemos que se queremos recriar um contexto de comunicação frontal, cara a cara, tal como nos diz um dos princípios do Manifesto Agile, há muito mais na comunicação para além da voz. Há a questão da linguagem corporal, dos sorrisos, das caras preocupadas, do body language, e isso só se entende e só se vê, só se transmite e só se capta se tivermos as câmaras ligadas. Por isso, um conselho que eu dou é quem está a trabalhar em Agile, em modo remoto, em especial se está a trabalhar pela primeira vez, recomendo sempre que as equipas tenham as câmaras ligadas. Eu lembro que de manhã, as minhas dailies eram de manhã, e à minha equipe eu dizia-lhes sempre, quem estiver de pijama, ainda não tiver
a higiene feita, esteja à vontade, não liga a câmera. E as pessoas era também uma forma de todos brincarmos e começarmos todos a ligar as câmaras logo no início do projeto, e eu acho que isso fez uma grande diferença para manter este espírito e esta comunicação e esta confiança entre a equipa. Depois o Gira. É uma ferramenta que me surpreendeu muitíssimo pela positiva. Enquanto nós no escritório podemos ter post-its na parede, falamos com o colega do lado e percebemos o que é que está a fazer, se existe algum bloqueio, em casa tudo isso fica mais dificultado. Então, com esta ferramenta de gestão de projeto que nós usamos em Agile, permite-nos ter aqui o backlog organizado, a identificação de quem são as pessoas que estão a tratar de cada uma das tasks, a complexidade de cada uma, quais os epics associados, as releases que está prevista lançar, perceber aqui o workflow de trabalho dentro do que está para fazer, do que está em progresso, o que está bloqueado, se necessita aqui de alguma atenção especial e até o que está feito. Este tipo de ferramentas digitais facilita muitíssimo a transparência e o trabalho colaborativo. Para trabalhar em modo remoto, se não tivermos ferramentas que nos permitam, de forma simples, visualizar aquilo que está a ser feito, é mais difícil. Nós usamos também o Confluence com uma integração muito clara com o Gira para a questão de produção da documentação de projeto, de forma muito eficaz, com links automáticos, e obviamente whiteboards, acredito que toda a gente tenha usado e explorado imenso, usávamos muito para a questão das retrospectivas, o Miro ou o MetroRetro, também para a parte de setup da equipa, onde fazíamos um alinhamento entre os participantes em termos de KPIs que iríamos usar, boas práticas, processos, ferramentas, construção da definition of done, etc. Já com uma série de templates pré-definidos que existem. Por fim, foco nas pessoas e partilhar aqui convosco um exemplo de algo que eu aprendi na primeira aula de certificação para Scrum Master com Michelle Goldenberg. Para vos ser sincero, eu não usei no princípio do setup da equipa deste projeto, mas usei agora recentemente e por isso trouxe aqui, porque correu muito bem e eu recomendo vivamente a quem está a fazer setup de equipas em modo remoto. E o que é isto do mercado de talentos? Substituímos aquela apresentação, nós estávamos a reunir, a fazer o setup de uma equipa de cerca de 9, 10 pessoas, se não me engano. Algumas estavam no Brasil, outras no Porto, outras em Lisboa. De qualquer forma, estávamos todos em modo remoto, era indiferente do sítio onde estivéssemos e não nos conhecíamos. E em vez de fazermos aquela apresentação, eu sou a Sandra, moro em Lisboa, tenho 2 filhos, etc., o meu background é este ou é aquele, complementámos essa informação com uma apresentação por 3 partes. Quais é que são os skills que eu tenho? E preenchíamos, cada pessoa tinha um board com 3 cores e preenchia a azul os skills que tinha e que num conceito de mercado de talentos era aquilo que poderia vender, aquilo que poderia oferecer ao grupo. Depois a verde colocávamos o que é que eu quero aprender e num conceito de mercado de talentos é aquilo que eu gostaria de comprar do grupo, aquilo que eu gostaria que me oferecessem. E, por fim, a vermelho, as minhas regras e restrições. E era importante perceber aqui numa equipa de 9, 10 pessoas, há sempre formas diferentes de trabalhar. Há quem gosta de trabalhar mais de manhã, outros gostam de trabalhar à tarde, uns gostam de fazer as coisas de uma forma, perceber se há aqui alguma necessidade de alinhamento e de entendimento entre as partes. Isto foi muitíssimo interessante, porque percebeu a equipa quais é que eram as complementaridades que tinha, como é que poderiam crescer com base no conhecimento do grupo, e criou-se aqui um espírito de grupo muito forte e de coesão muito grande. E rapidamente as pessoas começaram a perceber, olha, vou fazer uma happy hour sobre este tema, porque eu já percebi que tenho este skill e há uma série de pessoas que estão interessadas. Vou fazer uma happy hour sobre outra coisa, coisas que às vezes podiam não ter diretamente a ver com o projeto onde estavam, mas que ajudava as pessoas a crescerem em termos profissionais, e isso é importante. E por isso recomendo também a quem possa estar a fazer um setup de uma equipa em modo remoto, usar esta técnica, que foi muitíssimo importante. Por fim, foco nas pessoas. E isto nós comunicámos logo no primeiro dia que começámos a trabalhar remotamente. Algumas dicas práticas e algumas regras para que as coisas funcionem bem.
fazer com que se mantenha uma rotina e uma disciplina, em termos de separação entre o espaço de trabalho e a vida pessoal. Em casa é mais difícil, mas é importante manter as pausas para almoço, as pausas para o lanche, não trabalhar a hora de almoço, ter uma agenda bem organizada, começar o dia cedo como se fossem trabalhar. Muitas vezes o facto da pessoa fazer a sua rotina muito parecida com o que faria lá fora, mas dentro de casa, facilita a quebrar aqui a monotonia e a restrição de estar em casa. E em termos de trabalho remoto, agile, eu acho que o framework Scrum facilita muito, ajuda na capacitação das equipas, ajuda a manter a comunicação, ajuda a manter o foco e ajuda a manter a motivação. Face ao que eu vi de outras equipas, eu acredito francamente que as equipas que trabalham em Agile tiveram muito menos impacto em termos de performance do que as equipas que não trabalhavam em Agile. E havia até quem dissesse que a Agile só era possível trabalhar em espaços físicos colaborativos e que seria difícil trabalhar em modo remoto. Nós conseguimos ultrapassar essa barreira e efetivamente não acredito que trabalhar em Agile não deve ser só em modo remoto. Idealmente, um formato misto funciona muito bem, mas o formato remoto também funciona e este projeto onde passamos é a prova disso. O que é que nós aprendemos e o que é que eu gostava de deixar aqui como boas práticas para quem está agora a começar? Primeiro, manter a equipa conectada, comunicar, muitas vezes, cada vez mais cedo, de forma frequente, é, eu acho que o fator crítico de sucesso. Depois, tirar partido da tecnologia para trabalhar de forma colaborativa, para facilitar a comunicação e facilitar a transparência, seja dos artefactos, seja do workflow de trabalho. Tirem partido da tecnologia para recriar um espaço que teriam em termos físicos. Depois, os dois últimos, mas se calhar até os mais importantes, porque se não fizermos isso num contexto em especial de mudança e transformação ágil, as coisas não vão correr bem. Capacitem-se toda a organização para trabalhar em Agile e não apenas as pessoas que vão trabalhar em Agile. Se apenas as pessoas que forem trabalhar em Agile estiverem capacitadas e o resto da organização não perceber o que eles estão a fazer, vai haver imensos anticorpos, imensas barreiras e as coisas não vão correr bem. Depois, gerir muito bem as expectativas dos stakeholders. Em contextos de transformação ágil, os stakeholders, a organização, todas as partes interessadas estão habituadas a receber produtos perfeitos. Se não perceberem o conceito de desenvolvimento em Agile, facilmente vão dizer que o produto tem defeitos, que as pessoas não estão a trabalhar corretamente e não vão perceber este conceito de desenvolvimento iterativo e incremental. Nós tivemos muito cuidado com isso. Eu acho que esse é um dos fatores mais importantes para que uma transformação ágil seja bem sucedida. Gerir expectativas sempre. E pronto, termino dizendo aqui isto que acredito muito que é a agilidade. É muito mais sobre mindset do que sobre práticas. O framework, as práticas, os processos são importantes, mas se nós não tivermos por trás um mindset correto, um mindset de colaboração, de foco nas pessoas, foco na capacidade de adaptação, não vamos chegar a bom porto. Eu acho que juntando tudo isto, conseguimos ter certamente sucesso. E queria deixar aqui uma nota de confiança para equipas que nunca tenham trabalhado em Agile e que estejam agora a começar um projeto em contexto remoto, não tenham receio, simplesmente tentem, comecem a melhorar ciclo a ciclo. Vão ter vários ciclos de desenvolvimento, a Agile permite-nos isso, quer na aprendizagem da implementação da metodologia, quer no desenvolvimento do vosso produto. Por isso, go ahead e